Oi, turma, do livro Quem Ama Educa, do Isamitiba, parte 2, Caminhos para uma Nova Educação, no texto Papai Ajuda a Mamãe. Um dos grandes problemas da maternidade é a falta crônica de sono da mãe, sua impossibilidade de dormir bem. Quando a criança nasce, a mulher passa a não dormir direito, o que esgota o cérebro. Daí afloram dificuldades e doenças que estavam impedidas pelo sono. O sono é o grande reparador do cérebro. Até por volta do 7º mês, a maioria das grávidas dorme 8 ou mais horas por noite. Foram as cochiladas durante o dia, fora as cochiladas do dia. Conforme a gravidez vai chegando ao fim, grande parte das gestantes passa a ter dificuldades para dormir. Sono não falta, mas não é fácil se acomodar na cama, encontrar uma posição confortável. Muitas vezes, a ansiedade vai aumentando com a aproximação da data provável do parto, tumultuando as noites de sono. A futura mamãe já está ensaiando para o que virá a seguir. Durante muito tempo não dormirá mais que 4 horas seguidas. Imediatamente após o parto, a mãe fica tão ligada no bebê que nem dorme direito. Seu sono agora é descontínuo, portanto nada reparador. O marido pode colaborar muito com a mulher na difícil fase do pós-parto, período que se estende por cerca de 6 meses após o nascimento. O apoio e a compreensão são fundamentais, tanto para o benefício do casal como do bebê. A chegada do bebê traz muitas transformações à vida do casal, principalmente a da mulher, e é normal que isso gere desequilíbrios. Um argumento muito usado pelo pai, não integrado, para não participar nem ajudar a mulher, é o de que terá de levantar cedo para trabalhar na manhã seguinte. Alguns homens se propõem a dormir na poltrona da sala ou em outro quarto. Isso, no entanto, pouco serve de ajuda à mulher. Outros despertam com o choro do bebê, mas em vez de levantar-se para atendê-lo, preferem acordar a mulher para que ela mesma vá ver o filho. Seu marido não integrado só agrava os problemas da mulher com o bebê. Seu esforço de integração com a mulher é um gesto de amor que a ajuda muito nesse período. Então, veja bem, quando o pai resolve ser amigo da mãe, ele é o pai integrado. Ele é aquele cara que a mulher pode confiar nele, que ele é parceiro mesmo, né? Independente se ele trabalha, se ele tem que sair cedo ou não. Você sabe que pode contar com ele para a sua dor, para o seu sono, para o seu momento. Agora, quando o pai resolve jogar tudo para cima da mãe, além dela já ter sofrido no final da gravidez, com o desconforto da barriga grande, com o medo, a insegurança que vai gerando na mulher no fim de gravidez, que é normal, ansiedade, né? Ela, quando tem o nenê, ela tem que dar a mamadeira ou o peito, e tudo isso vai ter um desgaste físico e emocional muito grande na mulher. Se ela se sentir sozinha, isso só duplica, né? Alguns casais não sobrevivem a essa fase, acaba terminando o casamento, por falta de companheirismo, por falta de responsabilidade bem assumida de ambas as partes, né? Tem que ter disciplina para os pais também. Então, o bebê chorou de noite, tem que dar uma mamadeira, independente se a mulher vai trabalhar ou não, o marido também deve levantar de madrugada e pegar o filho no colo e dar o mamar, né? A mulher, ela vai passar em casa, ela tem a licença gestante, o marido não, ainda assim, ela tem, como eu falei, né, um desgaste físico, emocional muito grande, coisa que o marido não vai ter. A vida dele segue normal, não foi ele que teve o filho, não é ele que vai ficar preso ao filho o tempo todo, não é ele que vai sentir dor, não é ele que vai ficar sentindo tédio, porque a mulher que trabalha e fica em casa para cuidar do filho nesse período, ela acaba se sentindo entediada. Por isso que vem algumas depressões ferradas mesmo, porque a mulher que está ali toda na ativa e de repente fica parada dentro de casa, só em função de um filho, em função da casa, ela não aguenta, né? Tem muitas mulheres abrindo mão do tempo, do período que elas têm, né, de direito de ficar afastadas do serviço. Elas dividem isso em férias, fazem acordo no serviço, porque não aguentam, né? É entediante mesmo. Você sai de uma rotina louca, desenfreada de trabalho, de casa, de marido, né, de família, e de repente não, você tem que ficar ali, presinha,
segurando o bebê no colo a cada 3 horas, a cada 6 horas, conforme ele vai crescendo. Então o marido precisa ter esse momento de empatia, né? E se colocar no lugar da mulher. Ah, não, hoje eu tô de folga, eu faço o almoço, né? Hoje nós vamos almoçar fora, ou então eu vou pedir alguma comida fora para nós, né? Ele deve aliviar esse estresse emocional e físico da mulher. A mulher não tem ninguém nesse momento a não ser o marido. Foi com ele que ela fez o pacto de uma família. Então é necessário que esse pai seja um pai integrado, né? E a gente percebe, como professor agora, né, que na sala de aula, o aluno aquela criança que vem de uma família onde o pai é integrado, essa criança é completamente diferente da atitude do outro que não teve o pai presente, mas é muito diferente. Não adianta ter um pai que sai para trabalhar todos os dias e fala, oi meu filho, tchau meu filho. É necessário que seja um pai que esteja presente na vida dessa criança. E desde pequenininho, desde o berço. Né? Na hora da mamadeira, na hora de trocar, na hora de dar um banho, na hora de segurar ele um pouquinho para a mãe poder ter um refresco. E essa criança na sala de aula ela é muito mais feliz, ela demonstra isso. Ela traz como que eu posso dizer, uma independência muito grande. Já aquele que fica na dependência da mãe ou de uma avó, né? Ou acha que o pai vai proteger ela de tudo, então ela pode mexer com todo mundo, ela pode bater em todo mundo, porque o pai vai lá comprar briga. Quando existe um desequilíbrio familiar do modo de tratar uma criança, isso vai refletir na sala de aula. Quando todos da família falam a mesma língua, né, vai na casa da avó, é a mesma língua que fala com a mãe, é a mesma língua que fala com o pai, o que ganha da avó, do avô é o mesmo que ganha da mãe, do pai, ele é equilibrado. Ele vai levar isso para a sala de aula, esse equilíbrio. Quando a mãe dá muito, o pai dá pouco. A avó dá muito, o avô não olha na cara, não brinca. Esse desequilíbrio entre as pessoas em volta forma o caráter dessa criança. Essa criança vai ser exatamente o fruto desse meio que ela vive. Depois, a segunda comunidade que ela vai viver, a primeira é a família, a segunda é a escola. Na escola ela vai pegar alunos que têm desequilíbrio, alunos que têm equilíbrio, professores equilibrados, professores desequilibrados. Ela vai lidar com pessoas diferentes. Então, se ela tem uma estrutura, se ela tem um equilíbrio, nada abala ela. São aquelas crianças que estão completamente fora de risco de bebida, droga, prostituição. Porque elas estão equilibradas, nada vem para atrapalhar. Agora, quando não se tem esse equilíbrio, quando não se tem essa disciplina, essa confiança em família, que um realmente é amigo do outro e supre o outro, isso vai ser levado para uma sala de aula, isso vai ser levado para dentro de uma escola, isso vai ser levado para a sociedade. É aquele trabalhador que chega atrasado no serviço. É aquele trabalhador que chora durante o serviço, porque o serviço está demais para ele. Já trabalharam com pessoas, gente? Eu já, né? Já falo porque eu tenho carteirinha para isso. Pessoas que chegam no serviço e já chegam reclamando da família. Pessoas que levam seus problemas particulares para dentro do profissional. Porque já que elas não têm ninguém da família de confiança, já que elas não têm, a mulher não tem o marido como uma ponte, um elo forte de confiança, ela vai buscar essa confiança lá fora. Através das amigas, muitas vezes como a amizade dela está ligada ao serviço, porque ela fica muito tempo no serviço, ela vai levar isso lá para o serviço, para as amigas do serviço. E geralmente as amigas do serviço são amigas do serviço. Uma ou outra acaba sendo uma amiga mais em particular. Mas amiga de serviço é de serviço. Ela vai te ouvir, ela vai te aconselhar, mas é de serviço. Cada um saiu dali, vai para sua casa e não tem festinha junto, não tem que correr para o hospital junto. Não é amiga. É que a gente acaba se iludindo achando que é. Mas é amiga de serviço. E a mesma coisa são os caras, os homens. Eles vão para o serviço, eles, queria falar isso para minha mulher, não dá, porque só dá briga. Não sei o que, minha sogra fez isso, meu filho fez aquilo. Vai falar com os amigos. Geralmente os amigos de serviço fazem o quê? Se a gente sai mais cedo, a gente toma uma cerveja junto para você relaxar. Porque o amigo de serviço não tem importância realmente na vida do casal. Ele não está lá dentro da casa daquela pessoa, ele só está no serviço, né? Então, quando se tem um pai integral, uma mãe que tem o conforto do colo do marido, o marido que tem o ouvido, o abraço da mulher,
Esses dois juntos estão criando, educando o seu filho, falando a mesma língua, procurando no entendimento dar o melhor para o seu filho. Não tem como se construir um caráter diferente que não seja um caráter do bem, né? Então, o que a gente tem que ter na cabeça, quando vai ter um filho, tem disposição os dois para ter esse filho? Porque é muito fácil o homem falar assim, eu quero 10 filhos. E a mulher fala, tá, eu te dou os 10 filhos, mas quem vai educar só eu? Antigamente era isso, a mulher ficava em pia e fogão e o cara só fazia filho nela. Ela só ficava dentro de casa, ela era submissa totalmente e ela aceitava aquilo. E para os dias de hoje, é assim que funciona? A mulher sai para trabalhar, volta e tem 10 filhos ainda para ela cuidar? Como eu falei para vocês em outro vídeo, eu vou fazer hidroginástica com umas moças que elas ficam ali no desespero, dentro d'água, em vez de pensar nelas, fazer o exercício focando na saúde delas, elas estão ali já pensando. Preciso sair daqui, passar no mercado, comprar não sei o que, fazer não sei o que de almoço, que eu tenho que ir trabalhar ainda, que depois eu tenho que pegar meu filho na escola, que o meu marido hoje chega mais cedo. A hidro não funciona para nada. Porque ali ela tá já com a cabeça a mil pelos outros. E eu não vejo ele em momento nenhum falar para mim assim, hoje o meu marido vai passar no açougue e vai comprar uma carne pra gente fazer junto. Então, cuidado com essas artimanhas aí, porque a gente acaba querendo tomar posse de tudo, fazer tudo sozinha, e depois a gente reclama, né? Fala, mas o fulano não me ajuda, mas você tá dando brecha pro outro te ajudar? Né? Muitas das mulheres que passam por essa situação da gravidez, o filho mal fez ai lá no berço, ela já pula da cama e já vai lá ver o que é o ai, né? E nunca dá a oportunidade do marido levantar e ir lá ver o que é esse ai. Aí depois fala, meu marido é tão imaturo, meu marido, não dá pra deixar pra ele fazer, ele não sabe fazer. Você não deixou ele aprender, né? Então, toda vez que você perceber que tá tomando conta de tudo sozinho, para, respira, deixa o seu marido agir também, dá atividade para ele fazer também, traz ele para a responsabilidade. Na hora de fazer o filho, foi os dois juntos. Na hora de educar, são os dois juntos. Na hora que um precisa do outro, os dois juntos. Lá fora é complemento depois que você faz uma família. Depois que você tem o seu marido, que você tem a sua esposa, lá fora é complemento. Até mãe e pai é complemento. Porque mãe e pai ficou para trás. Era aquela família que você pertencia. Hoje eles são agregados a você, porque a sua família é você e sua mulher, você e seu esposo, os seus filhos. Essa é a sua família agora. Aí depois pai e mãe viram agregado. Não, entre a minha mulher e a minha mãe, eu sou 1000 vezes a minha mãe. Em termos de respeito, eu dou maior valor. Em termos de convivência, eu já não dou esse valor todo, gente. Patrícia, mas como? Mãe é pro resto da vida, mãe é pro resto da vida. Sinceramente, justamente porque ela é pro resto da vida, que eu não preciso trocar a minha mulher, a minha esposa, pela minha mãe. Porque minha mãe vai ser minha mãe, vai continuar sendo. Eu vou amar, vou respeitar, vou cuidar. Porém, eu tenho uma nova família. Eu tenho a minha esposa, então eu tenho que ouvir a minha esposa. Eu tenho que combinar as coisas com a minha esposa. É Natal. Vai chegar o Natal. Como é que nós vamos fazer? Eu tenho a minha mãe, né, o marido. Eu tenho a minha mãe que mora sozinha. Aí a esposa fala, e eu tenho o meu pai que mora sozinho. E aí, como é que nós vamos fazer o Natal? Na casa do seu pai ou na casa da sua mãe? De preferência, ou você traz os agregados para sua família, ou então deixa cada agregado na sua casinha e faça você o seu Natal com a sua família. Porque senão fica aquele arranca-rabo. Não, a gente vai passar o Natal lá, eu vou passar bicuda porque meu pai vai ficar sozinho. Ou então eu vou passar com meu pai, aí eles vão ficar bicudo porque a mulher vai ficar sozinha. Olha que saia justa. Então, não é prioridade lá, a prioridade é aqui. Eu tenho você como meu marido, eu tenho meu filho com você. Então, o que nós vamos fazer? Se a minha mãe tá sozinha e o teu pai tá sozinho, ou a gente traz os dois para cá, ou então eles vão continuar sozinhos. E para não ter guerra, a gente fica aqui com a nossa família. A nossa família. E a gente passa lá, dá um abraço, passa no outro lado, dá um abraço. Entendeu como é que funciona? Agora, se a gente fica dando ouvidos para o nosso passado, a mãe e o pai vão determinar a sua vida de casado, a mãe desse indivíduo aqui vai chegar nele e vai falar assim, ela que pariu, ela que tem que levantar para cuidar. Você, meu filho, vai trabalhar.
Você precisa descansar, meu querido. Então, se o filho ouvir a mãe dele, ele não vai ser um pai integrado. A gente ouve nossos pais, a gente aprende com eles, a gente tem eles como referência, sim. Mas quando a gente se torna parte de uma nova família, a nossa responsabilidade é muito grande com o nosso companheiro, com a nossa companheira e com os nossos filhos. Aí é a prova dos 9. O que eu aprendi com meu pai e com minha mãe, eu estou colocando em prática aqui, mas eu não preciso continuar aprendendo com meu pai e com minha mãe o resto da vida. Eu já sou adulto, eu já determino minha vida. Eu vou lá, beijo, abraço e sou grato à minha mãe e meu pai. Mas eu não vou mais fazer o que eles mandam em mim. O que eles tinham que me ensinar, já me ensinaram. Daqui por diante eu caminho sozinho. Quando eu precisar de um abraço, um beijo, quando eu precisar de um carinho, eu vou lá. Quando eles precisarem de um beijo, um abraço, um carinho, eu vou lá. Mas para caminhar minha vida em família, a família que eu estou criando, sou eu e a minha mulher, sou eu e meu esposo. E à medida que meu filho vai crescendo, ele vai fazendo parte também do sim e do não. Deu para entender? É assim que a coisa funciona. A família que nós temos atual é a nossa família. A que nós tivemos, a gente respeita, a gente agradece. Foram eles que nos ensinaram a ser o que nós somos hoje. Mas a gente não vai poder continuar seguindo. Infelizmente, eu tive um relacionamento onde a pessoa, tudo, quando eu falo tudo, é tudo mesmo. Ela perguntava para a senhora mãe, e a mãe falava sim ou não. Um cara de 50 anos sendo determinado, a vida dele sendo determinada pela mãe. Aí eu faço aquela pergunta, enquanto a mãe está viva, ela está determinando a vida dessa pessoa. Mas e depois que ela partir? Qual vai ser o grau de maturidade dessa pessoa para se determinar sozinha? Então, na sala de aula, eu sempre dei autonomia para a criança, eu sempre dei liberdade para a criança de acordo com a responsabilidade que ela assumia. Se a criança já tinha uma certa maturidade, eu não ficava segurando. Ah, vem cá, você é muito pequenininho ainda, você é muito... Não, criança é criança. Sempre tratei como criança. E para mim, criança não tem esse negócio... Por mais que o Isamitiba defenda e outros autores defendem que tem infância, pré-adolescência, adolescência, eu não sei aonde que termina a infância de uma criança e começa a pré-adolescência. Porque eles têm um parâmetro aproximado, mas cada um é cada um. Tem criança que é criança até os 15, 16 anos. Que 15, 16 anos só tá pensando em jogar, brincar, jogar bola. É criança. Então, as minhas crianças, independente da idade, eram crianças. Eu não deixava a menina usar batom vermelho, eu não deixava a moleque arrepiar cabelo muito grande. Não, criança é criança. E, a princípio, o visual. E à medida que eles iam, tô passando de teste, tô fazendo prova, tô tendo nota, tô entregando trabalho, aí eu ia dando mais serviço. Vai desenvolver mais, vai ficar mais maduro, mas não deixa de ser criança. Entende? E a mesma coisa a gente vai fazendo com o filho. A gente vai dando liberdade de acordo com a responsabilidade assumida, não é? Só que para eles chegarem nesse grau de maturidade, de assumir compromissos, a família é o exemplo. Exemplo. Mas uma família dessa criatura não vai seguir com ela o resto da vida. Ele vai casar, ela vai casar, vão ter filhos. Aí a família que está aqui continua dando responsabilidade, continua apoiando, mas não determinando a vida dessa criatura. Porque senão ele nunca vai ter uma família de verdade. Aquele cara que tudo pergunta para a mãe, antes de perguntar para a esposa, ele é totalmente imaturo. Ele não é ruim, não é pessoa ruim, mas ele é imaturo. E essa maturidade só vem a partir do momento que cortar o vínculo, né, dessa ligação excessiva com mãe, com pai, e ele aumentar a ligação dele com a mulher ou com o esposo. É isso. O pai deve ajudar a mãe, o pai deve estar junto com a mãe, para que a criança também lá na frente copia e cola.